E para a gente saber tudo sobre o sarampo, eu recebo aqui o clínico geral Vanderbilt Barros, que já veio várias vezes, o doutor, ao nosso programa, e o meu colega do jornalismo, Marcelo Zanini. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Sempre aqui ao programa. Vamos sentar e falar. Primeira pergunta, por que o número de casos de sarampo vem aumentando, doutor? Em 2016, se eu não me engano, a Organização Mundial de Saúde da região sul, do hemisfério sul, chegou a emitir uma nota de repúdio, de que havia sanado com a doença, erradicação total da doença. Mas a gente sabe que o vírus sempre tem mutação. O vírus assim como a bactéria, mas principalmente o vírus, que é o causador da doença, ele consegue, dentro da estrutura genética dele, se alterar. Então é por isso que a gente não deve abandonar as campanhas preventivas. Então, de alguma forma, isso começa a ser vagarosamente, haver a mutação, uma contaminação, é um diagnóstico que não é feito de imediato, a contaminação e a manifestação da doença, e isso acaba gerando dentro dos hospedeiros, que somos nós, a mutação dele e começa-se de novo o processo. Vamos explicar o que é o sarampo? Como que é esse vírus, doutor? O sarampo, como você falou, é um vírus... É antiquíssimo, muito, né? Muito, como sempre. Acaba que, muitas vezes até hoje, a medicina acaba descobrindo algum tipo de doença nova, né? Sempre. Mas o sarampo é um vírus igual à gripe. É um vírus muito parecido com o da gripe, que causa outro tipo de sintomas. Ele chega a ter uma virulência, a gente fala, maior, né? Porque o sintoma inicial dele é muito parecido com o estado gripal. Você começa a ter dor de cabeça, muitas vezes uma febre. A diferença é que o estado gripal dificilmente dá uma febre realmente acima de 38 e mais de alguns dias. A não ser que esteja com alguma alteração de garganta, amidalite ou uma coisa qualquer. Mas normalmente a febre chega a ser acima de 38,5. Mas o estado que você começa a tossir, a espirrar, ter coriza, às vezes lacrimar como uma conjuntivite, é muito parecido com a gripe. Então, muitas vezes isso passa batido. Você fala, estou gripando. E essa fase do estou gripando é a fase que você tem maior condição de passar esse vírus à frente. E depois, como a gente pode ver na tela, começa a aparecer as marquinhas, as pintinhas vermelhas. Normalmente elas se iniciam pela face, na região perto do ouvido, e depois, a partir do quarto dia, normalmente isso costuma se espalhar pelo tórax, mais pelo corpo todo. Na campanha de vacinação, Marcelo, são crianças que têm que ser vacinadas. A partir de 1 ano e menores de 5. Esse público-alvo aí estima-se no Brasil 11 milhões e 200 mil crianças. Por que a criança pega com mais... porque tem menos imunidade? Na verdade, exatamente. Ela cria, né? A gente traz uma criança que está, em teoria, pura, sem bactérias, sem vírus, né? Obviamente ela tem, mas a gente expõe ela e ela começa a ficar exposta a isso, né? Mas desde que nasceu, toma vacina, né? Não? A sarampo é a partir de 12 meses. Por isso que está mais exposto. Você deixa um tempo, ele realmente tem uma maturidade, porque como é uma vacina que joga ali um vírus, né, você estando muito imaturo ainda, com uma condição de não formar. Porque como funciona a vacina? Ela gera uma carga do seu vírus, né, dentro da vacina, joga em você para quê? Os seus anticorpos, que são os soldados que vão combater qualquer tipo de infecção, eles criam mais soldados, criam uma resistência para, a partir do momento que tiver um número maior de vírus, eles consigam neutralizar aquilo. Então, quando se está abaixo disso, da carga viral que existe na vacina, o risco é maior quando você aplica a vacina nas crianças. Por isso que é acima de 1 ano, né, 12 meses. Tem que tomar, mesmo quem já tomou, tem que fazer o reforço, é isso? Quem já tomou, em teoria, não seria necessário. Quem já tomou está imunizado. Aquela pessoa, olha, eu não sei se minha mãe deu, não tem minha carteirinha, tudo. Então, existem 2 faixas etárias, né? Acima dos 10 anos até 49 anos de idade você pode tomar vacina. Então, até 29 anos, de 10 a 29, seria o adolescente, o adulto jovem, se você nunca tomou, você vai tomar 2 esquemas. Você vai tomar 2 vezes a vacina, com pelo menos 1 mês de diferença uma da outra. Normalmente, na criança, a gente usa 3 meses para dar tempo de não dar uma carga alta de novo. Como o adulto já teve contato, provavelmente, com sarampo de alguma forma, e é igual resfriado. Muitas vezes você está gripada e eu estou com você e não gripo. Você está gripado e eu posso pegar também. Então, o sarampo existe dessa forma também. Então, de alguma forma, quando você tem já um contato e consegue desenvolver, sem a vacina, uma imunidade para aquilo, já é bom para você, né? E acima dos 30 anos até os 49, você, em teoria, toma 1 dose apenas. Então, eu falei com as minhas maquiadoras, falei assim, vocês já tiveram sarampo? Nenhuma teve sarampo. Elas estão entre 20 e 30 anos, provavelmente já devem ter tomado alguma vacina quando criança. Esse público deve ser vacinado? Não, em teoria, se souber que realmente já tomou, não tem necessidade. Agora, se está na dúvida, não faz mal nenhum. Mas essa campanha não é aberta
para a pessoa, nem terceira idade. Não. E na terceira idade, ocorre? Não é indicado. Não é indicado? Até 49 anos indicado a revacinação. E por Acima quê? disso, não é? Justamente pela idade. Provavelmente, se ele já chegou até ali e não desenvolveu a doença, provavelmente ele já está imune. Porque o sarampo, quando pega com 30 anos, assim, não é pior? Eu já ouvi falar que a doença, ela vem muito forte. Não é que ela é pior, é porque você muitas vezes já desenvolveu uma condição de se defender de algumas coisas, mas o que é o grande fator complicador do sarampo? É que a gente pode ter uma infecção secundária, isso é uma infecção que aproveite da sua imunidade. Então, quando você fica gripado, vamos imaginar o sarampo como uma gripe, né? Você fica mais baqueado, mais sensível, né? Então, sua mãe fala, olha, não toma friagem agora, não pisa no frio. Por quê? Para que não tenha nenhuma complicação secundária, que você pegue uma infecção bacteriana, uma otite, realmente uma conjuntivite. Então, muitas vezes, como o adulto ele já está um pouco mais descolado, exposto a mais bactérias, de repente, quando ele cai a imunidade, ele vai ficar um pouco mais propenso a ter uma situação secundária que muitas vezes aí pode ser mais grave. O sarampo traz sequelas? Não. Passa, não, né? Só por ele não. Certo. A gente tem... tem aí sim. Então, agora vamos ao WhatsApp, então. Bom dia, gostaria de saber se os adultos... a gente acabou de perguntar. Também precisam tomar essa vacina. Patrícia, Maringá, Paraná. Então, já respondemos. Né? Em teoria, Patrícia, não precisa, né? Mas se você quiser, olha, não sei se eu não tomei, essa campanha não vai ser focada nos adultos. Mas você pode, ou de repente, esperar essa campanha acabar para ver se o governo vai abrir para que os adultos tomem, ou realmente no serviço privado. Você vai e paga por essa vacina e pode tomar ela também. Tem um outro dado aqui, Maria, isso não é só um problema nosso, né, do sarampo. Tem os dados mundiais aqui, Sim. né? Então, 2017, segundo o Ministério da Saúde, 173.330 casos registrados, isso na Europa e países da América. Nesse ano, até maio, 81.635 casos, a maioria em países do Sudeste Asiático e da Europa. Engraçado, porque o Sudeste Asiático é muito diferente da Europa, né? Então, eu não sei o que faz a conexão desse vírus. Só se as pessoas viajam, né? A Europa é um ponto de passagem do Sudeste para outros. Muito, né? Pode ser. Sabe que tinha uma doença, eu não me lembro, da vaca não sei o quê, como que era? Lembra? Vaca louca. Vaca louca. Então, eu lembro que eu fui para o Vietnã e tinha, acho que tem hoje, as pessoas passavam no lugar e elas viam se sua temperatura estava alta. E se a máquina visse que sua temperatura estava alta, você já ia ser... Pegava o voo de volta. Não. Um médico ia ver se você estava com algum problema e tal, acima de 40 graus e tal. Tem uns mecanismos modernos aí. Bom dia. Não tive nenhuma dessas doenças. Ai, que bom, quando eu era criança. Fui vacinada contra sarampo em 96. Estou com 51 anos. Devo tomar a vacina? Não, ela não fala o nome dela. Não, né? Não. Isso aí já acabou. Sarampo pra você já era. Esquece. Já fica feliz. Pode ficar o dia feliz. A Vânia, bom dia. Quem já teve sarampo pode ter outra vez? Ótima pergunta. Normalmente não, né? Essas doenças viróticas assim, normalmente você cria essa imunidade, é igual a vacina, e acaba não repetindo. É a mesma coisa igual a catapora, rubéola, isso tudo. Então, normalmente não se espera isso não. E as gestantes? Gestante não tem indicação de vacina, né? Justamente por estar com feto. Então, as pessoas, as mulheres que estão pensando em engravidar, né, se estão nessa fase fértil, provavelmente abaixo de 49 anos e tem dúvida da vacinação, eu acho que deve passar no seu ginecologista, no seu obstetra, mas provavelmente sim vai ser recomendada essa revacinação, né, dependendo da idade de 1 ou 2 doses, para depois, pelo menos quando você terminar, pelo menos um mês depois, aí você vai poder realmente começar o seu processo de engravidar. Doutor, agora a campanha é o Zé Gotinha, mas essa vacinação é injeção, né? Ai, porque a gente vê, então. Porque a gente vê, eu tô perguntando isso, porque a gente que é pai, mãe, né? Nossa, não quer ver o filho chorar. Então, todas as matérias que a gente vê, os pais estão chorando, né? Mas não vai ser mentira de tudo, porque vai tomar polio também. A polio é gotinha. Então tá. Só que ele vai ganhar uma injeção junto. Agora, ela é doída, ela tem alguma contraindicação? Por exemplo, muita gente ainda tem essa coisa da questão de ficar gripado depois que tomou, ter uma reação, né? Depois desse tipo de vacinação. Isso acontece também no caso do sarampo? As reações mais comuns são alguma reação alérgica. Então,
Então, principalmente as pessoas que têm alguma alergia ao ovo, clara de ovo principalmente, que é uma base das vacinas, deve avisar ou deve procurar um posto um pouquinho mais equipado para que possa ter qualquer... Normalmente os postos têm uma sala de socorro, uma coisa qualquer. Mas a reação é muito rara, muito difícil ter alguma coisa importante, né? Então, hoje a gente evita a vacinação, respondendo, complementando um pouquinho, pastor, quando você acha que você está ficando doente. Tipo, estou ficando gripado, né? Isso aí realmente por quê? Sua imunidade já está caindo. Então, se você toma uma vacina, você toma um pouquinho do vírus ali, ele pode realmente manifestar a doença em você depois, né? E as pessoas que a gente chama imunossuprimidas de natureza ou que usam principalmente alguma medicação que faz com que realmente a imunidade dela seja sempre mais baixa, essas pessoas têm que ser ponderadas em relação à vacinação, sempre passar pelo médico que acompanha para poder avaliar. Tem mais uma pergunta, pode colocar aqui no vídeo. Deixa eu ver, tá rodando. Ela é de Campos do Jordão, Gorete. Bom dia, o sarampo pode matar? Excelente pergunta, Gorete. Bom dia, Gorete. Campos deve estar frio hoje. Nossa, deve estar um frio lascado. Tá bom para ficar debaixo das cobertas. É verdade, fica aí na sua caminha, só sai para tomar a vacina, né? Bom, em teoria não, o vírus em si não. O que a gente falou aqui, o que pode acontecer muitas vezes é haver algum tipo de complicação maior. Entre elas pode até ter algum tipo de complicação neurológica, dependendo do que você é contaminado, né? Se você desenvolve alguma doença bacteriana ou viral mais importante, como a gente falou, secundária. O vírus da sarampo normalmente ele tem uma evolução benigna. Quando se passa de um período maior, quer dizer, em torno de 7 dias, que jura isso aí, essa fase das pintinhas vermelhas, depois elas começam a secar, fica igual uma casquinha desfacelando, isso aí a pessoa já parou de ter febre, já não está tossindo tanto, ela já está na fase de remissão da doença. Então isso aí significa que ela foi contaminada. Entre 2 e 4 dias aparecem os vermelhinhos, a tosse, a febre. Depois de 4 dias, normalmente a febre já começa a ceder. Se você ainda continua tendo febre ou febre mais alta, outro tipo de comportamento, o grande risco é você ter desenvolvido uma pneumonia, uma otite, alguma coisa junto, que isso realmente pode complicar a vida, principalmente nas pessoas mais debilitadas. Então ninguém vai morrer de sarampo? Não, sarampo é... Ok, ainda bem. Carolina Rodrigues, bom dia. Meu filho é diabético. Ele pode tomar a vacina? Bom dia, Carolina. Sim, eu acho que se ele estiver aí na faixa etária, né, se ele tiver até 5 anos, ele vai ser vacinado normalmente nessa campanha. Se tiver acima disso e não tiver sido vacinado ainda, também merece a vacinação, igual a gente falou agora há pouco. Diabetes não tem nada problema a ver, nenhum. nada a ver com vacinação? Ou não. A gente está esperando mais perguntas de vocês. 0 operadora 12 997 27 6383. Marcelo, você gostaria de pontuar alguma coisa? Eu tenho uns dados aqui, um outro dado do Ministério da Saúde em relação à campanha, que foram adquiridas mais de 28 milhões de doses da vacina. E a previsão de gastos é de 161 milhões de reais para essa campanha. Certo, mas eles vão... são 11 milhões? Eles adquiriram 28 milhões? 28 milhões, isso. Porque tem a segunda parte, tem gente que tomou uma vez, exatamente, né? Teve gente que vai tomar... Igual o adulto que a gente falou até 29 anos, ele vai tomar 2 doses. Não está no foco da campanha. Por isso que a gente acredita, né, que sempre depois disso aí, se você chegar, mesmo que não seja divulgado, quem depois quiser tentar passar no posto de saúde a partir de setembro, provavelmente vai ter vacina disponível. Você chegando lá, provavelmente vai ser aplicado. Mas esse negócio de também querer tomar tudo não é um medo excessivo? Eu não sei, como que a gente deve lidar com isso? Na verdade... A pessoa que não se vacina, a gente critica. A pessoa que se vacina muito, a gente critica. Como fazer? Globalização. Esse é o grande contexto. O mundo cresceu, tem mais gente vivendo e a gente ganha uma bactéria e vírus ambulante. Então tem que se prevenir, é bom. Então realmente a prevenção muitas vezes vai ser a grande diferença para você na vida. Então, olha lá. Alexandre Mendonça, bom dia. Quais são as sequelas que o sarampo pode deixar? Ele é de Mato Grosso do Sul, de Eldorado. Obrigada, Alexandre. Bom dia, Alexandre. O sarampo em si é isso que a gente falou. Se você tiver uma virulência mais forte, ele dificilmente vai trazer alguma sequela mais importante. Embora, né, muitas vezes, ele pode causar essa conjuntivite, alguma inflamação de alguma parte nervosa do cérebro, otite, são a parte respiratória pulmonar. Então, isso tudo, dependendo da gravidade, que pode gerar alguma sequela. Vamos pensar no otite, de repente a pessoa estraga um pouquinho mais o ouvido do que o esperado e pode ficar com alguma deficiência ou facilidade para pegar otite de novo. Então, vai depender muito do tipo de comportamento da doença. Mas, no modo geral, ele não vai te trazer complicações assim, não. Vou perguntar uma coisa bem de mãe, né? De vocês que também têm criança. Fala que, mandar para a escola... Quer dizer, quando
aparece o vírus, é óbvio que você não pode mandar para a escola. Mas a escola facilita o trânsito de vírus? Ah, sim, não temos dúvida nenhuma. Ainda mais nessa faixa etária de até 5 anos. Pensa menorzinho que troca chupeta, que passa baba um para o outro. Quer dizer, o vírus ele vai ser passado muitas vezes por nós mesmos, mas principalmente por algumas gotículas da gente. Então a saliva, a secreção do olho, isso tudo vai ser direto. Então a criança passa a mão na boca do outro, toma do outro. Então realmente a escola sempre é um fator que vai ajudar muito na distribuição, no aumento disso aí focal. Então por isso que realmente, além dela ser altamente contagiosa, é melhor ficar em casa, né? A escola vai facilitar qualquer tipo disso. E na escola, quando gripa, começa a gripar. Então, quando aparece a gente tem que tomar cuidado. Até posso fazer uma pergunta? Por exemplo, se alguém vai viajar para essas regiões que tem o surto, tem uma criança ou ele mesmo, um adulto, adianta ele tomar a vacina antes dele viajar? Porque tem um prazo para fazer mínimo, efeito, né? Dependendo, no mínimo um mês antes. No mínimo, é a mesma coisa da gestante. No mínimo um mês antes, para que você já comece. A vacina não tem um efeito imediato. Ela é aplicada, aí o seu organismo começa a reconhecer os vírus que estão ali e começam a criar anticorpos. Então, quando é muito jovem, que ele já tem essa dificuldade de criar anticorpos, por isso que existe a reaplicação. Quando você tem um adulto até os 29 anos de idade, você também, considerando que é um adulto relativamente jovem, apesar de já ser um adulto, você faz o esquema duplo também, 2 aplicações. Acima de 30 anos, uma só, mas pelo menos um mês. Então tem que ser, eu falo nesse programa, é tudo planejamento. Planejamento de beleza, planejamento clínico, planejamento de tudo. O Matheus pergunta, faço uso constante de corticoides pelo fato de ter bronquite. Faz alguma diferença em tomar a vacina? Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, Matheus. Beijo para BH. É o que a gente falou aqui agora de pessoas que usam algum tipo de medicação que podem abaixar o sistema imunológico. Como a bronquite, muitas vezes, ela pode ser alérgica, ser desencadeada por poeira, tudo. Então, muitas vezes, o paciente faz algum tipo de uso de corticoide. Inalatório, que é o mais frequente, né? E oral. Oral, muitas vezes, mais na crise. Então, o corticoide, a gente sabe que, dependendo da dose, dependendo da utilização, é uma medicação que vai deixar você um pouco mais exposto às infecções. Então, Matheus, é melhor você ver aí com o seu pneumologista, com o seu clínico, né? Mas provavelmente você deve usar o inalatório. O inalatório, a princípio, a gente não vê problema maior, né? Numa dose menor não teria problema, mas é o grupo de risco um pouquinho maior, né? Que você tem que tomar cuidado aí. Eu gosto porque por mais que a gente, jornalista, você faça todos os tipos de pergunta, mas sempre tem os detalhes que você nunca ia pensar no corticóide, alguém com diabetes e tudo. A Francisca Ferreira, ela fala, até que idade pode-se ter sarampo? Você já falou, mas vamos falar de novo para Francisca, é realmente a idade infantil que é o grande foco, né? A partir dali você começa a adquirir seus anticorpos, começa a criar, mas hoje vamos admitir que até os 49 anos de idade, como existe a indicação da vacina, que em teoria você poderia manifestar. Muitas vezes até de uma forma mais branda, bem mais branda normalmente é o que costuma ser, né? E você muitas vezes nem valoriza, porque tô gripado, apareceu umas pintinhas, muito discreta. A própria catapora já está sendo assim. Meus meninos, eu acho que mesmo com a vacinação, eu acho que eles chegaram a ter, mas foi muito mais branda. Eu, quando eu tive, foi a única que eu tive na infância dessas doenças todas, e eu fiquei todo empipocado, mas todo. Mas quer dizer, aparecer um vacinado, e eu também vacinado, aparecer um ou outro, então eu acho que muitas vezes acontece isso. A gente até, justamente por estar mais imune, né, a gente começa a manifesta a doença, mas de uma forma mais branda que você nem computa aquilo como uma doença, no caso, muitas vezes, como a sarampo. É a famosa virose quando você vai ao médico? Exatamente. O que você tem? Virose? Nunca, né? Não diz, na verdade, doutor, às vezes você fala, nossa, mas... É ingrato. Daí depois de 10 dias acabou e você nem sabe, eu tive uma virose. O médico acertou, era virose mesmo. Então, mas você não ouve isso? Nossa, muito. Ouve, né, doutor? Muito. A Maria Isabel pergunta, fiz transplante de medula há 2 anos. Tenho que tomar a vacina? Ela é do Pará de Minas, em Minas Gerais. Pará de Minas também é uma cidadezinha bacana. Bom, conhece Isabel, tudo aí, doutor? Eu morei muito em BH, né? Bom, você já, pelo jeito, está na fase adulta, né? Então, provavelmente, indicação, você não teria mais. Quantos anos ela tem, Verônica? 53 anos. Então, realmente, você está fora aí, né? Você já, até num preparo aí, muitas vezes, dependendo do tipo de cirurgia, os médicos pedem algum tipo de cuidado, mas um preparo. Isso não faz parte de um preparo, e pela idade, você fez transplante de medula, muitas vezes você pode estar usando alguma medicação que é imunossupressor, né? Que vai facilitar, mas você já passou da idade, então não se preocupe com isso. Também, olha, acabou, Maria Isabel, não tem mais sarampo.
Deixa eu ver, a gente tem mais alguma pergunta? Eles estão preparando várias perguntas. O que a gente não perguntou para ele? Vamos colocar ele agora na berlinda. Eu acho que assim, a gente sempre se preocupa com a carteirinha de vacinação, né? E se a gente essas aparecer lá... ai, meu Deus, se perdem. Às vezes a gente esquece, não sabe onde tá, se tomou, se não tomou, como é que faz? Chega lá e pronto? Exatamente. Você quer ir lá. Você vai chegar e falar, eu não tenho carteirinha, não sei se eu vacinei. E, no sistema público hoje você não vai conseguir tomar, mas se você for num lugar e pagar por aquilo, você vai tomar, não tem problema nenhum. E existir na dúvida sempre vale. Mas eu acho que seria um avanço muito interessante, do sistema único, que gerencia isso tudo, se ele informatizasse isso tudo. Porque realmente ainda não é informatizado, doutor? Não tem lá se você tomou, se sua criança tomou, não vai ter. As carteirinhas são aquelas então, são manuais, eu sei, mas você tem o cartãozinho do SUS, eles deveriam na hora fazer. Mas o cartão do SUS agora virou obrigatório para você ter qualquer acesso, vai ter que ser, mas é uma coisa relativamente recente. E falo para você, provavelmente isso não está em todo o país, não. Ainda está em processo de fazer ainda. Isso é uma pena. É uma pena, porque ia facilitar tanto. Você chegava lá, eles abriam o seu nome e o seu número lá no computador. Ok, você tomou isso está faltando. Até para economia, até para ele, porque hoje ele trabalha com esse número porque ele faz uma estimativa, do que nasceu, do que morreu. Aí Podem ele imagina, ser mais casos, né? Ou pode ser menos, Eu falo assim, em termos do que ele precisa hoje comprar de vacina. Então ele vê quantos nasceram. Quantos que tem registrado de nascimento. Aí ele bota aquele número e bota um a mais por causa de duplicar e tudo. É no olhômetro. Se ele tivesse esse controle todo, informatizado, ele ia saber exatamente quem já tomou um Eu preciso comprar 5 mil vacinas, acabou. E aí você economiza dinheiro. Mas esse é um assunto que a gente vai ter, nos nossos debates para a eleição deste ano. Deixa eu ver, o Éder, ele fala, tenho deficiência, lesão medular, T2, é isso? T12. T12. Usuário de cadeira de rodas, devo tomar a vacina contra o sarampo? Éder Assis, também de Belo Horizonte, olha, Minas Gerais. Ô Éder, pela sua foto você também já passou, Você é um adulto jovem aí, talvez em torno aí dos entre 20 e 30 anos, talvez. Havendo a dúvida se você tomou ou não, a sua lesão já é uma lesão crônica, provavelmente traumática, alguma coisa assim, e você não tomando nenhuma medicação que vai deixar você mais suprimido, como os corticoides ou outras medicações que você faz uso, você vai saber quais são. Se você tem a dúvida, você pode sim tomar a vacina como prevenção, sim. Mas se você já tomou, se você tem a carteirinha, se sua mãe fala que você já tomou e tudo, não tem necessidade. A carteirinha. Não, eu estava ouvindo o doutor falar, essa questão da carteirinha é uma coisa bem complicada. É contraditório, Porque a gente tem um país que é inovador na questão das eleições, apuração de voto eletrônico e tal, e outros... Até em vacinas a gente está muito bem, posicionado. Sim. Então, mas esse controle que realmente deixa a desejar. É por isso que você falou o número, que são 11 milhões, tudo bem. E comprar 28 milhões, não sei. Porque... Bastante, Bom, debate para outro momento. Bom, quero agradecer ao Dr. Vanderbilt Barros, sempre tão gentil, vem aqui ao programa. Ele é clínico geral e cirurgião cardiovascular. Vamos deixar o telefone para contato, o WhatsApp, tá, gente? 0 operadora 12 99165 8010. E quero agradecer também meu amigo, colega Marcelo Zanini, jornalista que está no TJ Aparecida daqui a pouco. O Instagram do Marcelo é Marcelo Zanini 2013. Quando você criou o seu Instagram, foi isso? Foi no ano. Entendi. Já para garantir ali. Doutor, você também está no Instagram, não tá? Tô. Tá, que é Vanderbilt também? Não, é WBilt. WBilt, eu falei já com você lá, Já. Que é mais difícil para essa é WBilt, B-I-L-T. E aí já tá lá. O nome é meio difícil, então às vezes eu tento facilitar ou modificar. Eu já até falei do seu nome aqui, não é tão fácil, é alemão, O nome é holandês. Holandês, exatamente. É só nome de praça, Você vai pra fora do Brasil, Vanderbilt, exatamente. Gente, muito obrigada. No TJ, vamos falar de sarampo também. Vamos falar sobre isso, sim. A gente abre o jornal falando dessa campanha. Posso relembrar? Então, a campanha começa hoje, vai até o dia 31 de agosto. Dia 18 é o dia D da imunização, Então, 36 mil postos em todo o país vão estar com vacinas disponíveis. E crianças, o público-alvo são crianças de 1 ano e menores de 5 anos,
a expectativa é que se vacinem 11 milhões e 200 mil crianças. É isso aí. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Marcelo, vejo todo dia. Prazer. E abre o jornal e fala tudo. Você já teve uma prévia aqui de tudo de sarampo.